Bom dia, galera, tudo bem? Na nossa última aula, nosso último encontro, a gente falou um pouquinho sobre capacitores, né? Os capacitores são dispositivos de circuito elétrico que têm uma finalidade. Para que serve mesmo o capacitor? O que faz um capacitor? Ele armazena energia, não é? Isso mesmo, Aninha. Capacitor é dispositivo que serve para armazenar energia elétrica. E ele armazena energia elétrica acumulando cargas. Tá certo? Então, quando o capacitor é colocado num circuito elétrico, um circuito ativo, onde existe corrente elétrica, o capacitor carrega, ele acumula cargas até chegar a um limite, tá? Até ele chegar a uma certa DDP. Tá? Essas cargas ficam acumuladas no capacitor enquanto essa DDP externa existir. Tá? Se você excluir a DDP externa, a tendência do capacitor é descarregar, ou seja, liberar essas cargas, formar corrente elétrica no circuito. Então foi o que a gente falou na aula passada, eu até mostrei um diagraminha de circuito elétrico que tinha resistor, capacitor e gerador e o efeito que isso produziria. Desculpa, não era resistor, era uma lâmpada, né? Uma lâmpadazinha, um capacitor e um gerador, e eu mostrei para você qual seria o efeito da corrente elétrica com uma chave do tipo liga-desliga, né? Quando você não tem capacitor, você tem gerador e lâmpada, na hora que você desliga a chave, a lâmpada apaga imediatamente, ou seja, um corte imediato na corrente elétrica. E se você tem um capacitor em paralelo com a lâmpada, quando você desliga a chave, você desconecta o gerador, e aí forma um circuitinho entre o capacitor e a lâmpada. O capacitor então descarrega na lâmpada, mantendo a corrente elétrica da lâmpada por mais um tempo. Tá certo? Foi o que nós conversamos na aula passada, fizemos alguns exercícios, faltaram exercícios daquela aula que eu selecionei para a aula de hoje também. Só que antes de mais nada, eu queria comentar com vocês o último assunto, que é associação de capacitores. Capacitor é um dispositivo que serve para armazenar energia, certo? Tudo bem? Então, eu posso armazenar quanta energia eu quiser? Para armazenar mais energia, eu tenho que fazer ele acumular mais carga, certo? Para ele acumular mais carga, eu preciso aplicar nele uma DDP maior. Tudo bem? O capacitor pode trabalhar com qualquer DDP? Você acha que eu posso pegar um capacitor e aplicar nele a DDP que eu quiser? Olha, resposta: não, porque o capacitor tem duas armaduras, certo? Essas armaduras são paralelas. Entre as armaduras, ou é feito vácuo, ou então existe algum material dielétrico. De qualquer forma, qualquer que seja o material entre as armaduras ou o vácuo, existe uma DDP máxima que eu posso manter entre as armaduras. Se eu ultrapassar essa DDP máxima, há passagem de carga de uma armadura para outra, seja no vácuo ou seja através de um dielétrico. Então, cada material tem um valor máximo de tensão que ele pode suportar, um valor máximo de DDP que ele pode suportar como dielétrico. Eu acho que eu comentei na aula passada, tem uma tal de tensão de ruptura. Usei essa expressão. Eu falei ruptura do dielétrico. Eu tenho dielétrico entre as duas armaduras. Se a DDP for alta demais, o dielétrico acaba polarizando e permitindo a passagem das cargas. O dielétrico acaba se tornando um caminho condutor. Então existe uma tensão de ruptura do dielétrico. Se eu ultrapassar essa tensão de ruptura, acabou. Passa a corrente elétrica através do capacitor. Se for um capacitor a vácuo ou a ar, não vai ter muito problema essa passagem. Mas se existir um dielétrico material, esse material vai ser danificado pela passagem da corrente elétrica. Tá? A passagem da corrente através do dielétrico faz o dielétrico aquecer, e ele aquece muito rápido, e ele então sofre alteração na sua estrutura molecular. Tá? A gente costuma dizer nesses casos que o capacitor, a gente fala assim, furou o capacitor ou furou o dielétrico. Furou o dielétrico porque a corrente elétrica destrói o dielétrico onde ela passa. Legal? E aí o capacitor fica alterado, as características dele ficam completamente alteradas. Então há uma DDP máxima.
Portanto, há uma carga máxima que o capacitor pode acumular. E se há uma VDP máxima e uma carga máxima, existe uma energia máxima que o capacitor pode acumular. E às vezes essa quantidade de energia é muito pequenininha. Então, se eu quiser acumular muita energia, eu não posso trabalhar com um capacitor sozinho. Tá? Ele não vai suportar uma quantidade de energia muito grande. O que eu faço é então trabalhar com vários capacitores associados. Então eu também faço associação de capacitores em série ou em paralelo. Então eu queria, antes de fazer os exercícios, mostrar para você algumas características dessas associações de capacitores, tá? Então, vamos lá para a nossa lousa. Isso, vamos conversar um pouquinho. Peraí, deixa eu ver você. Não, já perdi você. Nossa, como eu me perco aqui. Ô David, eu queria que você estivesse aqui para você mexer no computador. Mas tudo bem, estamos aí, a nossa luta, né? Então deixa eu mostrar para você as características das associações de capacitores em série e em paralelo. Tá? Primeiro vamos comentar a associação de capacitores em série. Olha só, imagina que eu tenho aqui dois capacitores de capacidades elétricas, C1 e C2, tá? E que um dos terminais do capacitor será conectado num dos terminais do outro capacitor. E nos dois terminais externos eu ligo um gerador. Então eu crio aqui uma certa diferença de potenciais. Polo positivo do gerador, polo negativo do gerador. O que vai acontecer? Assim, em termos de cargas elétricas, o que vai acontecer? Ó, aqui vai acontecer um efeito interessante, olha só. A armadura do capacitor C1, que está ligada ao polo positivo da bateria, começa a perder elétrons. Os elétrons começam a descer. Tá? Por quê? Os elétrons são atraídos pelo polo positivo da bateria. Elétron tende a ir espontaneamente para potenciais mais altos. Então há um fluxo de elétrons para o polo positivo da bateria e começa a faltar elétrons nessa armadura. Quando começa a faltar elétrons nessa armadura, isso significa que essa armadura está acumulando aqui uma carga positiva. Vamos chamar essa carga acumulada de mais Q. Isso provoca um efeito de indução eletrostática. Porque a hora que surgir aqui uma armadura positiva, isso vai atrair elétrons do lado de cá. Então, elétrons vão migrar espontaneamente para a segunda armadura desse capacitor e eu passo a ter aqui um acúmulo de cargas negativas. Atingido o equilíbrio eletrostático, eu vou ter acumulado aqui uma carga menos Q. Tá, bacana. Então, a armadura ligada ao polo positivo cede elétrons e aí, por indução eletrostática, a outra armadura acumula carga negativa. Tá bacana, legal. Mas de onde vieram esses elétrons? Bom, alguém os perdeu, na verdade. Quem os perdeu foi a outra armadura do outro capacitor. Tá? Então, esta armadura, esta primeira armadura do segundo capacitor, foi quem cedeu elétrons para cá. Portanto, agora ela tem carga acumulada positiva. Carga mais que. Certo? E o efeito da indução eletrostática continua acontecendo. Essa carga positiva acumulada aqui também continua atraindo elétrons do outro lado do sistema. Então, o polo negativo do gerador acaba cedendo elétrons para esta armadura, até ela ficar plenamente carregada com carga menos. Então, quando você associa capacitores em série e liga o conjunto aos polos de uma bateria, a primeira armadura do primeiro capacitor cede elétrons e isso provoca um efeito de indução eletrostática que vai carregando todos os outros. Um detalhe importante, as quantidades de carga são exatamente iguais. Legal? Então, numa associação de capacitores em série, todos eles carregam exatamente com a mesma quantidade de carga. Tá ok? Então, essa é a primeira característica e eu quero que você guarde isso, tá? A carga acumulada nesse sistema, imagina um único capacitor com esta armadura e esta. A carga acumulada seria Q. Isso vai ser igual à carga acumulada no primeiro,
que é igual à carga acumulada no segundo, que é igual à carga acumulada no terceiro, no quarto, no quinto e assim por diante. Tá bom? Tudo bem? Então, olha só. Associou capacitores em série, ligou o conjunto aos polos da bateria, começa um efeito de indução eletrostática que vai carregando todos eles com a mesma quantidade de carga. Legal? E se eu pudesse trocar o conjunto por um único capacitor equivalente, a carga desse capacitor equivalente seria exatamente igual à carga de qualquer um deles. Que bobagem, cara. Se você associa em série e a carga acumulada é sempre a mesma, ela não muda, qual é a vantagem de associar em série? A vantagem é a DDP. Você não ganha em carga acumulada, você ganha em DDP. Porque cada um desses caras vai ficar sob uma certa DDP. E como isto daqui é uma associação em série, a DDP total vai ser a soma das DDPs. Então, olha só, a DDP total da associação vai ser a DDP do primeiro, mais a DDP do segundo, mais a DDP do terceiro, e assim por diante. Legal? Então, você ganha energia acumulada, mas você não ganha energia acumulada porque vai acumular mais carga. Tá? Não está acumulando mais carga, a carga acumulada é sempre a mesma. Você ganha em energia acumulada porque cada um deles trabalha numa DDP pequenininha e todos eles juntos trabalham numa DDP maior. A DDP total é a soma das DDPs. Então você ganha em energia porque você conseguiu mais DDP. Tá bom? Cada capacitor suporta uma DDP máxima, a soma de todos eles suporta uma DDP muito maior. Beleza? É assim que a gente ganha energia numa associação em série. Agora, claro, eu poderia trocar todo o conjunto por um único capacitor equivalente, que sob esta DDP acumulasse a mesma quantidade de carga. Tá? Para calcular o capacitor equivalente, eu vou pensar o seguinte, vamos partir dessa relação. A DDP total é a soma das DDPs, certo? Então ficaria assim, U deve ser igual a U1 mais U2. Certo? Tudo bem? Agora, no capacitor, DDP pode ser calculada como? Putz, espera aí, eu preciso lembrar. Como é que era a definição de capacidade mesmo? Capacidade é igual a carga sobre DDP. Certo? Bom, então se eu inverter essa relação, eu posso escrever que DDP é a carga acumulada sobre a capacidade. Certo? Tudo bem? Então eu vou substituir isso nessa expressão. Vou colocar assim, a carga acumulada sobre a capacidade do capacitor equivalente vai ser igual a carga acumulada no primeiro sobre a capacidade do primeiro, mais a carga acumulada no segundo sobre a capacidade do segundo. Beleza? Tudo bem aí? Acho que sim. Professor, Você está quietinho aí. Tá, professor, mas a carga é igual. Peraí, eu não estou vendo é, ninguém. professor, então, tipo, não vou trabalhar a carga com módulo, né? Tipo, eu tenho que considerar o sinal delas. Ah, sim, David. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que como a carga acumulada na armadura positiva em módulo é igual à carga acumulada na armadura negativa? Você está olhando para a lousa, né, cara? Deixa eu ver se eu... Isso. Tá. Então, quando eu falei na aula passada que a carga acumulada na armadura positiva em módulo é igual à carga acumulada na armadura negativa. Então, se eu somar as cargas dentro de um capacitor, vai dar zero sempre, independente dele estar carregado ou não. Então, por definição, a gente vai chamar de carga acumulada no capacitor como sendo a carga da armadura positiva. Isso é definição, tá bom? Então, quando eu falei a carga do capacitor, eu estou pensando na armadura positiva dele. Tá joia? Beleza?
Então, Então a gente nem vai trabalhar então com o negativo, na verdade. não, 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 não. É, justo. Tá? Vai ser sempre em modo. Tá bom. Então, olha só. A carga é a mesma para todos e é a mesma carga do capacitor equivalente. Então, eu posso dividir tudo por Q. E se eu dividir tudo por Q, vai sobrar a expressão 1 sobre a capacidade equivalente vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Portanto, eu posso calcular a capacidade equivalente assim, ó. 1 sobre a capacidade equivalente é igual a 1 sobre a capacidade do primeiro, mais 1 sobre a capacidade do segundo, mais 1 sobre a capacidade do terceiro e assim por diante. Ou, em outras palavras, o inverso da capacidade equivalente seria igual à soma dos inversos das capacidades. Uau, cara! Olha só, eu conheço essa expressão. Eu já vi essa expressão em algum lugar. Resistor em paralelo. Resistor no paralelo, Aninha. Isso aí. Isso aqui é igualzinho o cálculo da resistência equivalente de uma associação em paralelo. Tá? Só que aqui é uma associação em série. Coincidência estranha. Legal. Gostei. Gostei. Talvez porque a finalidade do capacitor seja exatamente o oposto da finalidade do resistor. O resistor é o cara que pega energia elétrica e joga fora. O capacitor é o cara que pega energia elétrica e armazena. Tá? E acabou acontecendo isso. A fórmula que calcula o capacitor equivalente da associação em série é exatamente igual à fórmula que calcula a resistência equivalente da associação em paralelo. Ficou trocada. Será que fica trocada mesmo nos dois casos? Vamos ver o segundo caso, então. A associação em paralelo de capacitores. Olha só que legal. Tá? C1 e C2, dois capacitores, são as capacidades de dois capacitores, ligados em paralelo e conectados aos polos de um gerador. Então eu tenho aqui uma DDP U. Tudo bem? O que vai acontecer? Deixa eu mudar um pouquinho a cor. O que vai acontecer? Bom, essa armadura da esquerda aqui do capacitor C1, ligado ao polo positivo da bateria, vai ceder elétrons para o polo positivo da bateria. E, portanto, vai acumular aqui uma carga positiva. Vamos chamar de Q1. Mas espera aí. Do capacitor C2 eu também tenho uma armadura ligada direto ao polo positivo da bateria. Então essa armadura do capacitor C2 também vai ceder elétrons para o polo positivo. E ela também vai acumular então uma carga positiva porque perdeu elétrons. Só que agora vai ser uma carga Q2. Por que são cargas diferentes? Porque são capacitores diferentes ligados ao mesmo polo da bateria. Legal? E aí acontece o efeito da indução eletrostática. O acúmulo das cargas positivas aqui atrai elétrons do outro lado. Então você pode apostar que o polo negativo da bateria vai ceder elétrons para cá e vai haver então um acúmulo de cargas negativas até haver um equilíbrio. Portanto, acumula nessa armadura uma carga menos que 1. Se vai da segunda armadura do segundo capacitor, também está ligado ao polo negativo. E, portanto, por indução elétrica, essa armadura também recebe elétrons do polo negativo da bateria até atingir o equilíbrio eletrostático, acumulando uma carga menos Q2. Agora, as cargas não são mais iguais. Como você sabe, professor? Porque eles estão em paralelo. O que é igual para eles é a DDP. Se eles têm a mesma DDP, mas têm capacidades diferentes, vão acumular cargas diferentes. Então, o que manda nessa associação é o fato de que a DDP é igual para todos. É uma associação em paralelo, né? Isso a gente já sabia. Numa associação em série, a DDP total é a soma das DDPs. Numa associação em paralelo, a DDP é igual para todos. Beleza? Tá, mas e aí se eu tentasse trocar isso daqui por um único capacitor equivalente, olha só, aqui eu tenho acumulado uma carga Q1 e aqui eu tenho acumulado uma carga Q2. Eu acho que o meu capacitor equivalente, então, deveria conseguir acumular tudo isso.
Portanto, a carga acumulada no capacitor equivalente, a carga total, deve ser igual à carga acumulada no primeiro, mais a carga acumulada no segundo, mais a carga acumulada no terceiro e assim por diante. Legal? Tudo bem? Tá, e como é que a gente determina esse capacitor equivalente? Ó, fazer um rascunhozinho. Assim, ó, pega essa expressão aqui, ó. A carga do capacitor equivalente vai ter que ser igual à carga do primeiro mais a carga do segundo. Certo? Peraí, vamos lá. A definição de capacidade é carga sobre DDP. Certo? Então, se eu quiser calcular a carga, eu jogo a DDP para o outro lado e escrevo que a carga acumulada é a DDP vezes a capacidade. Concorda? Então vai ficar assim, ó. A DDP vezes a capacidade equivalente vai ser igual. Deixa eu apagar o rascunho agora. Vai ser igual a DDP vezes a capacidade do primeiro, U vezes C1, mais a DDP, U vezes C2. Carga do capacitor equivalente, ou carga total, é igual à carga do primeiro mais a carga do segundo. Tá, mas como a DDP é igual para todos, eu posso dividir os dois lados da igualdade por U, e aí eu chego a essa expressão. A capacidade equivalente seria igual à capacidade do primeiro mais a capacidade do segundo. Legal? Então eu poderia trocar esse conjunto por um único capacitor equivalente, cuja capacidade C equivalente seria igual à soma das capacidades. C1 mais C2. Beleza? Deu certo, galera? Ô, Aninha, funcionou? Isso daqui parece com resistores? Uhum. Parece com resistores associados em? Série. Isso mesmo, tá? Então, na hora de calcular a capacidade equivalente de associações, eu só preciso pensar assim, as equações ficam invertidas em relação aos resistores. Capacidade equivalente da série. O inverso da capacidade equivalente é a soma dos inversos das capacidades. Capacidade equivalente da associação em paralelo é igual à soma das capacidades. Pronto. Acabou. É igual ao resistor. Quem sabia fazer cálculo de resistência equivalente vai saber fazer cálculo de capacidades equivalentes. Tá bom? Só não pode esquecer que as relações ficam invertidas. Pensa assim, é aquilo que eu falei para o David agora há pouco, tá? Pensa sempre assim. Capacitores e resistores, tá, funcionam de maneiras opostas. Ambos consomem energia elétrica, só o capacitor consome e acumula. O resistor consome e joga fora. Então, um trabalha ao contrário do outro, as relações ficam invertidas. Beleza? Professor, Não. Vamos lá, David, pergunta. eu sei que, tipo, nesse caso dos capacitores não tem corrente, né? Não circula corrente aí, né? Cuidado, hein, David? Cuidado. Lembra que a gente falou na aula passada que quando o capacitor é conectado a um circuito ou a um gerador, durante um certo intervalo de tempo existe uma corrente variável no capacitor. Por quê? Porque uma armadura está perdendo elétrons e a outra armadura está ganhando elétrons. Então tudo se passa como se os elétrons estivessem atravessando o capacitor. Não é isso que está acontecendo. Mas para efeitos de circuito é como se houvesse uma corrente no capacitor. Só que essa corrente no capacitor começa com valor alto e depois ela vai decaindo até zero. Zero dessa corrente é quando o capacitor está plenamente carregado. Então existe um período de corrente variável no capacitor, que na aula passada a gente chamou de transitório, que a gente chamaria de corrente de carga do capacitor, e aí a hora que o capacitor fica plenamente carregado, cessa a corrente. Aí não tem mais corrente no capacitor, não tem mais corrente em todo mundo que estiver ligado em série com ele. Então, tipo, por exemplo, a corrente é alternada, ela varia, ela não é constante, né? Eu não quero brincar com capacitor em corrente alternada não, cara.
Não, não, sim, sim, mas tipo, a corrente é alternada, mas a corrente de carga que sai é constante durante todo o período do tempo, né? Ou ela varia de intensidade? A corrente que sai é constante. Não, não, E não. A corrente, tipo, ela vai decaindo, né? Como a gente viu nos gráficos da aula passada. Só que, tipo, a quantidade de carga que sai, ela é constante durante todo o período de tempo, né? a quantidade de carga que sai por unidade de tempo, não. Não. A quantidade de carga que sai por unidade de tempo vai diminuindo até desaparecer. E ali a gente Ah, não tá. estava falando de corrente alternada, não. A gente estava falando de corrente contínua, tá? Eu não Hum. vou nem arriscar falar de capacitor em corrente alternada, porque a gente vai ficar maluquinho, tá certo? E aí eu já vou deixar um aviso claro para vocês todos aqui, meus amigos que frequentam a minha casa 2 vezes por semana. Tá aí a Fernanda, tá aí a Larissa, gente que para quem eu nem tinha falado bom dia, né? Silas, tá? É, Seguinte, nós estamos falando de capacitor e a minha preocupação é capacitor de vez em quando cai em provas de vestibular. Agora, você quer que eu te diga uma prova onde cai com certeza? ITA. Ah, o ITA. O ITA não está interessado em capacitor carregado que nem a gente. O ITA está interessado em carga de capacitor. Os caras ficam discutindo função exponencial de corrente e o diabo a quatro. Tá? Então é para aqueles retardados que aprendem cálculo integral no primeiro ano do ensino médio e se acham o máximo. Aí os caras vão lá brincar de cálculo integral em cima dos capacitores. As questões de capacitores na prova do ITA são muito pesadas, de fato. Mas as questões de capacitores que aparecem nas provas de gente comum, gente normal, tá? São questões assim, capacitores já carregados, regime permanente, etc. E não são questões muito complexas não, tá bom? O material da próxima aula é uma lista de exercícios. E tem exercício lá que você pode apostar que não vai aparecer nunca nas suas provas de vestibular, tá? Então não vamos gastar muito tempo porque é assim, quantas questões de capacitor você vai resolver no vestibular deste ano? Olha, David, eu não sei quantas provas você vai prestar, mas eu imagino que se em todas as provas que você prestar, você resolver 2, 3 questões de capacitor, vai ter sido um abuso das bancas, porque em geral não cai. Cai 1, 2 por ano, no máximo. Tá bom? Então a gente não vai passar disso não. Professor, é que eu tô muito preocupado porque eu acho que não ficou muito claro ainda o conceito na minha cabeça, sabe? Eu tô confundindo muitas coisinhas ainda. Ou vamos brincar de exercício então. Tá, pode ser, porque eu tô bem perdido ainda. Vamos lá, eu também estou, todo mundo está. A gente está começando, né? Começando a gente fica meio perdido mesmo. Então, a minha proposta aqui é a seguinte: vamos voltar lá para a página 100, acho que é 125. Espera aí, Isso. posso liberar para mim a imagem aqui? Pronto. Da página 125, a gente estava fazendo exercício, não estava? A gente estava fazendo exercício e eu acho que a gente fez as questões 1 e 2, né? Eu queria que você desse uma olhada então na 3. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão 3. Eu vou limpar a louça aqui enquanto você pensa essa questão, tá bom?
Pronto, já leram a questão? Já pensaram? Tá. Então, antes da gente começar a resolver exercício, deixa eu só te perguntar uma coisa, David. Você vai fazer medicina? Sim ou não? Sim. Todos aqui vão fazer medicina. Tem alguém aqui que não vai fazer medicina? Caraca, que honra a minha. Eu estou falando com um monte de médicos, um monte de futuros médicos. Isso é muito legal. É muito legal, me sinto muito honrado. Mas eu queria então ensinar uma coisa para vocês. Não vou ensinar nada para vocês. Eu queria dizer para vocês uma coisa que eu ouvi de um professor de cálculo infinitesimal integral na faculdade de engenharia. Na hora que ele falou, eu não gostei do que ele falou e levou muito tempo para aquilo fazer algum sentido para mim. Hoje eu olho para o passado, vejo aqueles grandes mestres que eu tive e eu penso assim, eu sou muito grato, cara, sou muito grato, porque não era só lição de cálculo, era lição de vida mesmo, era lição de vida. Eu lembro de uma aula de equações diferenciais em que a gente estava assim, perdidinho, David. Eu estava me sentindo hiper inseguro, porque o cara jogava lá a equação diferencial na lousa para a gente resolver e a gente ficava sem saber o que fazer, ficava perdidaço lá no meio. Aí o cara vinha resolvendo, eu falei, então vamos usar um truque. Aí ele punha um truque matemático. Vamos usar outro truque, tá? E putz, estava muito difícil. Estava muito difícil. E eu me lembro que um aluno se queixou. O aluno disse assim, pô, professor, isso é sacanagem. Eu falei, o que é sacanagem? É truque daqui, é truque de lá, eu não estou entendendo nada. Aí o professor sorriu e disse assim, amiguinho, eu mandei você entender alguma coisa? Eu mandei você entender. Eu estou mostrando para você como é que faz do jeito que eu estou fazendo, você não tem que entender nada. Aí o aluno revoltado, e a gente, né? A gente era tudo meio adolescente ainda, tá? Nós ficamos mordidos, tá? Aí o professor falou, gente, olha só, o cálculo funciona assim, eu faço, você me imita, eu faço, você faz como eu fiz. Tá? E aí você vai treinando, vai fazendo exercício, faz o que eu fiz, não importa se você entendeu ou não. Você vai fazer isso tantas vezes que uma hora você vai olhar para isso e falar assim, eu sei fazer. E vai fazer isso tantas vezes que uma hora você vai estar fazendo e você vai perceber que você já entendeu tudo. O entender não é no princípio, o entender é no final. Cara, essa foi uma das maiores lições de vida que eu tive na faculdade. E depois que eu me tornei professor e trabalhei muitos anos, desde o começo da minha carreira de professor foi um horror, eu acho que os meus alunos tinham pavor de mim. Eu tinha pavor de mim, imagina eles, né? Eu levei muitos anos para ir afinando algumas coisas, tá? Mas chegou um momento em que estas coisas voltaram para mim. Eu lembrei dos meus professores e eu lembrei de uma coisa, David. Eu lembrei de uma coisa. Se você pegar um bebê que ainda está começando a engatinhar, está começando a vida, e você ficar ensinando, tentar ensinar o bebê a falar corretamente, vamos falar assim, erros de português, com concordâncias verbais, concordâncias nominais, com todas as regras gramaticais, esse cara nunca vai aprender a falar. Não fica tentando explicar para ele também o porquê da gramática, o porquê das concordâncias. Deixa ele falar, deixa ele te imitar, deixa ele ficar tentando. Porque ele só vai entender o que ele está fazendo depois de ele conseguir fazer. Andar de bicicleta é a mesma coisa. Tenta explicar para alguém como que se anda de bicicleta e não se cai por causa do momento de inércia e do momento angular das rodas da bicicleta. Tenta explicar isso para as pessoas e ver se elas aprendem a andar. Não? Então, mas depois que a pessoa aprender a andar, ela descobre que ela só consegue se equilibrar enquanto está pedalando. É isso. Essa é a nossa vida. Então há coisas em que a gente não pode se desesperar porque elas estão num nível mais elevado. Elas vão vir para nós, tá? Elas vão vir para nós, elas vão vir conforme a gente for trabalhando com elas. Então não se sinta inseguro.
Apenas faça, veja como eu faço e tente fazer você. A compreensão virá, não se preocupe. Na medicina você vai ter N ocasiões assim, em que você vai fazer sem ter entendido. E depois de tanto fazer, vai ficar claro para você. Tá? Esse é o verdadeiro aprendizado. Na vida, todo aprendizado de verdade acontece assim. Tá? Eu duvido que o Roberto Carlos, ex-lateral da seleção brasileira, seja capaz de explicar para as pessoas por que a bola faz aquela curva que fez quando ele marcou aquele gol extraordinário em que a bola contornou a barreira. Duvido que ele consiga explicar. E se você tentar explicar para ele, talvez ele não entenda. Mas uma coisa ele sabe. Quando ele chutar a bola, ele tem que dar um jeito de fazer a bola sair girando. O mais importante, ele já entendeu. Vamos lá? Vamos resolver o exercício? Questão número 3. Todo mundo com o material aberto aí? Página, acho que é 125 ou 126, não lembro. É a questão que diz assim: um capacitor plano a vácuo, significa vácuo entre as armaduras, é ligado a um gerador. Mantendo-o ligado ao citado gerador, introduz-se uma placa de um material dielétrico entre suas armaduras, ou seja, ele era um capacitor a vácuo, eu coloquei um material isolante entre as armaduras. Consequentemente, a capacitância do capacitor diminui. B. A diferença de potencial entre as armaduras do capacitor aumenta. C. A carga elétrica do capacitor aumenta. D. A intensidade do campo elétrico entre as armaduras do capacitor aumenta. E. A energia potencial elétrica armazenada no capacitor diminui. Caraca, meu. Vamos ver o que isso tem a ver com o que a gente sabe de capacitor. Então vamos lá, estamos na lousa de novo, né? Então olha só. Primeiro, eu sei que capacidade elétrica é igual a carga acumulada dividido pela BDP entre as armaduras. Essa é a definição de capacidade. Tá? Sei também que se esse é um capacitor plano, de armaduras planas, a capacidade pode ser dada por uma permissividade relativa vezes a permissividade do vácuo vezes a área das armaduras dividido pela distância entre elas. Certo? Então essa daqui era a formulinha do capacitor plano, de armaduras planas, tá? Essa permissividade relativa é um número qualquer, tá? Mas é apenas um número. E ela significa quantas vezes a permissividade elétrica do dielétrico é maior do que a do vácuo. A do vácuo tem um valor constante, eu não sei se você lembra. A permissividade elétrica do vácuo era 8,85 vezes 10 a menos 12 farads por metro. Tá? Isso é um padrão. Serve para o vácuo. A do ar é aproximadamente igual. A permissividade relativa do ar é 1,0006, se não me engano. Então é praticamente a mesma. E aí cada material dielétrico diferente vai ter uma permissividade elétrica diferente. Agora, pode apostar uma coisa, permissividade relativa de materiais é sempre um ou mais do que um. A permissividade elétrica dos meios materiais sempre é maior do que a do vácuo. Tá? Então esse número é um ou mais do que um. Sabe o que significa? Que se o meu capacitor é um capacitor a vácuo e eu introduzo algum material dielétrico, aparece aqui uma permissividade relativa maior que 1. Ou seja, a capacidade desse capacitor aumenta. Tudo bem? Vamos voltar para a nossa relação aqui em cima. A capacidade do nosso capacitor aumentou porque eu coloquei um dielétrico material ali. Certo? Agora, a DDP é constante. A DDP é do gerador, eu não mudei o gerador. Tá? Então não mudou a DDP, esse cara é uma constante. Mas se a capacidade aumentou e a DDP é a mesma, o que você acha que aconteceu com a carga acumulada?
Se eu mantenho a DDP constante, a capacidade aumenta, aumenta a quantidade de carga. Tudo bem? Agora, uma coisa importante, tá? O campo entre as armaduras é um campo uniforme. O campo uniforme é aquele onde vale a relação, E vezes B igual a U. Lembra disso? Campo uniforme? Eu sempre falava para você, olha, campo uniforme, vai aparecer o Edu, é o que acontece entre as armaduras do capacitor. Então, pode apostar uma coisa, se a distância entre as armaduras não mudou e a DDP não mudou, porque o gerador é sempre o mesmo, o campo elétrico entre as armaduras não mudou quando eu acrescentei o dielétrico. Ah, mas você não falou que o dielétrico ia interferir no campo? É verdade. Tá? O dielétrico ia fazer o campo tender a diminuir. Mas aí, como o campo não pode diminuir, o que acontece? O sistema acumula mais carga nas armaduras do capacitor para fazer a compensação, de forma que o campo entre as armaduras permaneça constante. Legal? Então você coloca mais dielétrico, você coloca dielétrico entre as armaduras, aumenta a quantidade de carga acumulada. É uma compensação, o campo tem que permanecer constante. Beleza? Professor, Oi, fala, David. então, se, por exemplo, eu colocar esse dielétrico, né, que é um material isolante e tal, não quer dizer que vai passar carga de uma armadura para outra, quer dizer que vai sair mais carga, então vai ficar mais positivo. Do gerador, isso mesmo, David, não vai passar, não, a gente está supondo a situação ideal, tá? Não passa nada de uma armadura para outra. Mas o gerador beleza. vai receber mais elétrons no polo positivo e ceder mais elétrons no polo negativo. Então é como se houvesse uma corrente nesse circuito, mas não tem corrente no capacitor, tem acúmulo de cargas nas armaduras. Tá bom? Capacitor funcionando normalmente, não passa carga de uma armadura para outra. Joia? Então tipo, por sair mais elétrons da armadura positiva, o capacitor aumenta, é isso, basicamente? Isso. Entendi. Guarda isso com carinho, tá legal? Porque um dia Tá. você vai ter uma aula chamada, de uma disciplina chamada neurologia. Tá na moda, né? As neurociências e tal. Tudo começa nos neurônios. E com uma coisa chamada, sei lá, bomba de sódio-potássio, alguma coisa assim. Correntes elétricas através de... Como é que chama? Os neurônios são interligados por... esqueci os nomes. Sinapses, né? Então, as sinapses acontecem na ponta, mas a célula ela tem uma cauda. Como é que chama essa cauda do neurônio? É o axônio, né? Oi? É o axônio, né? Axônio. É axônio ou axiônio, não sei. Então, esse cara é um condutor de corrente elétrica. E a condução de corrente elétrica nele funciona por um mecanismo conhecido como bomba de sódio-potássio. Todos nós ouvimos falar isso, certo? Todos nós vamos nos divertir com isso na faculdade, beleza? Joia? Então, mas como é que acontece a corrente elétrica? Eu ouvi dizer que tem uma tal de despolarização, quando há uma troca de íons na membrana da célula, tá? Então, mas a membrana da célula tem íons acumulados de um lado e íons acumulados do outro. Então tem uma diferença de potencial entre a parede interna e a parede externa. E a parede interna e a parede externa são paralelas, isso é um capacitor. Isso é um capacitor. Então, quando o cara começar o curso de neurologia, provavelmente ele vai falar do conceito de corrente, ele vai falar de capacidade elétrica, tá? Ele vai falar de tensão de ruptura, que é quando passam as cargas, ele vai falar de todas essas coisas de novo. Guarda isso com carinho, isso que você acabou de entender, que foi muito legal, tá? Guarda com carinho, porque isso vai fazer parte do seu dia a dia depois. Vamos lá. Então, olha só, a nossa questão é, o capacitor, coloquei o dielétrico entre as armaduras. A capacitância do capacitor diminui. Foi o que a gente falou na lousa? Quer ver a lousa? Aí, a capacitância do capacitor diminui? Ah, não, é justamente o oposto, ela aumenta, a alternativa A está fora. B, a diferença de potencial entre as armaduras do capacitor aumenta?
Fala, não, a gente falou que ela é constante, ela depende do gerador. O gerador não mudou, a DDP não mudou. A B está fora. C. A carga elétrica do capacitor aumenta. Sim ou não? Olha para cá, olha para a lousa. A carga elétrica acumulada no capacitor aumenta. Sim ou não? Sim. Porque aumentou a capacidade do capacitor. Legal? Tudo bem? Então, desde que você mantenha a DDP constante, tá? Se você introduzir o dielétrico, aumenta a capacidade, aumenta a carga acumulada. Ou seja, o gerador cede elétrons e recebe elétrons para fazer a compensação da presença do dielétrico. Tá legal? Professor, eu tenho mais uma dúvida, acho que agora é a derradeira desse exercício. Como Tá. que você, tipo, subentendeu que a DDP seria constante? Porque eu sei que tá ligado ao gerador e tal, mas não tem aquele momento em que a DDP vai aumentando até chegar no regime permanente e tal? O capacitor, eu suponho que ele já estava ligado ao gerador, tá? Ele já estava ligado ao gerador e, consequentemente, a gente já estava numa situação de equilíbrio eletrostático, tá? A gente já estava numa situação em que a corrente do circuito tinha cortado porque o capacitor estava plenamente carregado. Aí eu introduzi o dielétrico. E quando eu introduzo o dielétrico, bom, a DDP do gerador não muda. As armaduras estão ligadas aos polos do gerador. Então a DDP entre as armaduras é mantida constante. Conforme eu vou introduzindo o dielétrico, vai aparecendo mais carga nas armaduras para manter a DDP constante. Ah, então, tipo, adicionar o dielétrico enquanto tá aumentando a DDP, enquanto não tiver, tipo, constante, não dá em nada. Exato. É o Ah, tá. carga, é o transitório, tá? No transitório, a DDP no capacitor é variável. Mas a hora que ele estiver plenamente carregado, a DDP fica constante. Tá bom? Beleza, obrigadão, professor, ficou claro. Vamos lá. Então, alternativa correta, alternativa C. Tá? Aumenta a carga no capacitor porque aumentou a capacidade, mas a DDP permaneceu constante. Tá, outra, D. O que está errado? A intensidade do campo elétrico entre as armaduras do capacitor aumenta. Fala, não, a intensidade do campo elétrico não aumenta. Se a DDP permanece constante e a distância entre as armaduras permanece constante, então a intensidade do campo elétrico tem que ser constante. E aí, o que está errado? A energia potencial elétrica armazenada no capacitor diminui. Fala, não, cara, a energia potencial depende das cargas e da DDP, certo? A DDP permaneceu a mesma, mas a carga acumulada aumentou. Então a energia armazenada no capacitor aumentou. Tá ok? Então a E está fora, a D está fora, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Tudo jóia? Então tá. Vamos lá para a próxima. Ih, caraca, olha aí a próxima. Já tem que meter a mão, a caneta aí e fazer conta, né? Então vamos lá, você tem 30 segundos para fazer. Ó, vou ser bonzinho para quem está aí e está sem material. O que eu vou fazer? Botar enunciado na tela para você. Tem 30 segundos para você enquanto eu preparo a minha lousa aqui.
Professor, Pois não, tô com uma diga. dúvida. Dá para trabalhar? Como que trabalha, tipo, as leis de Kirchhoff com o capacitor? Considera como se fosse uma Lei bateria? do capacitor. Peraí, deixa, eu não estou vendo você. Deixa eu me achar aqui. Pronto. Desculpa, David. Ó, o capacitor no circuito elétrico em regime permanente, ele não interfere no cálculo das correntes. Você só precisa considerar que no ramo onde está o capacitor não tem corrente elétrica porque ele já está plenamente carregado. Tá certo? Então, se tiver capacitor lá no meio, você já sabe, olha, naquele ramo a corrente é zero. Tá? E aí se aplica normalmente as leis de Kirchhoff, não muda nada. Tá bom? Onde tiver capacitor carregado, a corrente é nula. Pronto. Tá bom? E aí, o que ele pode perguntar depois? Ele pode perguntar depois qual é a carga acumulada no capacitor. Que é a mesma coisa que ele vai perguntar nessa questão aqui. Vai perguntar de duas formas, com a chave aberta e com a chave fechada, certo? Se eu tivesse que aplicar Kirchhoff, eu trabalharia normalmente, só que no ramo onde há capacitor eu ponho I igual a zero, tá bom? E se tiver resistor associado com o capacitor, associado em série, por exemplo? Mas não tem corrente, né? Se não tem corrente, a DDP no resistor é zero. Tá certo? Então, resistor em série com capacitor, em regime permanente, o resistor não serve para nada, é como se ele não tivesse lá. Tá bom? Beleza? Então, Vamos. supondo que, tipo, rapidinho, supondo que ele pedisse, então, a DDP entre os nós MN, seria zero, né? Cadê? Peraí, nós MN, É. nosso exercício, né? Uhum. De novo o nosso exercício. Ah, tá, eu esqueci de marcar aqui na figura. MN. Pronto, peraí, só um pouquinho. Estou marcando aqui. M e E. Joia. Não seria zero? Não, não é zero não. A corrente é zero, a DDP não. Tá? Ó, vou te levar lá para a lousa para mostrar. Já vamos resolvendo a questão. Tá bom? Então, peraí. Vamos lá para a nossa lousa. Pronto. Então, olha só, galera. Eu tenho aqui um circuitinho elétrico, onde eu tenho três resistores, uma chave do tipo liga-desliga, um capacitor e uma bateria ideal. Tá? Uma bateria ideal eletromotriz 30 volts. No início, a chave está aberta, ou seja, não há conexão entre esses dois pontos do circuito. Então é como se isso aqui no meio não existisse. Certo? Então o meu circuito é constituído por um resistor em série com um capacitor, este conjunto em paralelo com dois resistores em série. Legal? Primeira pergunta, qual a carga acumulada no capacitor nessa situação? Tá, tudo bem, mas lembra que eu falei uma vez para você que numa associação em paralelo, cada ramo dessa associação é um circuito independente dos outros? Quer dizer, o que acontece com este ramo aqui independe do que acontece com o ramo do outro lado. Não é verdade? Então a DDP entre os pontos MN é 30 volts. Então eu vou escrever assim, ó, a DDP total, U, 30 volts, é igual a DDP do capacitor mais a DDP do resistor. É uma associação em série entre os dois. Beleza? Tudo bem? Então, mas a corrente elétrica aqui vale quanto? Quanto vale a corrente elétrica nesse resistor? Zero. Vale zero, exatamente, porque ele está em série com o capacitor. Beleza. Então a DDP no resistor vai ser zero. Olha. Então, nesse caso, a DDP no capacitor vai ser exatamente a DDP do gerador. Beleza? Tudo bem? Então, a DDP no capacitor vai ser 30 volts. 30 volts é a DDP do capacitor. E DDP do capacitor é o quê? É a carga acumulada dividido pela capacidade elétrica.
certo? Eu inverti, a relação é capacidade é carga por DDP, certo? Eu inverti, então DDP é carga por capacidade. Beleza? A capacidade eu sei, ele falou que a capacidade é 3 farads, né? Então 30 volts deve ser igual a carga acumulada dividido pela capacidade 3 farads. Passa o 3 para lá multiplicando, 3 vezes 30 dá 90, a carga acumulada deve ser então 90 coulombs. Tudo bem? Beleza? Então olha só, surpresa. Você pode pôr 10, 15, 20 resistores em série ali, em série com o capacitor, e todos eles não vão servir para nada, porque a DDP em todos eles vai ser zero. Então sobra a DDP do capacitor ser igual a DDP do gerador. Beleza? Isso com a chave aberta. Tá? E se eu fechar a chave? Vou pôr aqui embaixo, ó. Chave fechada. Chave fechada? Vamos fechar aqui. Ó. Pronto. Olha que bonitinho. Fechei a chave. Legal? Então, galera, não tem corrente no capacitor. Mas quando eu fecho a chave, passa a surgir uma corrente nesse resistor, que por acaso agora está em paralelo com esse. Então tem corrente nesse resistor e tem corrente nesse resistor. Certo? A corrente elétrica que passou nesse resistor, quando chegar nesse nó, ela não pode continuar porque aqui é um capacitor, certo? Mas ela pode desviar para cá, tudo bem? E aí estas duas correntes que chegam no nó se somam e vem uma corrente maior para cá. Então, ao fechar a chave, esses dois caras passam a trabalhar em paralelo. Professor, mas aí você está pensando como se o capacitor não existisse. De fato, por circuito ele não existe, porque não tem corrente no capacitor. Então é como se ele não estivesse lá. Para calcular a corrente eu preciso dos resistores. Então eu tenho paralelo em série com esse resistor. Tá bom? E aí como é que a gente faz para saber agora a DDP no capacitor? Agora a DDP no capacitor não é mais 30 volts, porque tem DDP nesse cara. Eu vou precisar saber qual é a DDP nesse cara. Então como é que eu faço isso? Faço isso assim, ó. Você me dá permissão, tá? Para calcular a corrente elétrica nesse circuito, a presença do capacitor está me incomodando muito. Não tem corrente no capacitor. Então, ó, desculpa, eu vou tirar ele um pouquinho daqui, tá bom? Para ele não me atrapalhar, para ele não atrapalhar meu raciocínio. Depois eu ponho ele de volta. Tá legal? E agora, sabe calcular a corrente nesse circuito? Ó, paralelo em série com esse cara. Primeira coisa que eu vou fazer, calcular a resistência equivalente. Legal? Então vamos calcular a resistência equivalente? Primeiro o paralelo. Vai ficar assim, 1 sobre a resistência equivalente do paralelo vai ser igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 20, que vai dar 1 sobre 10. Certo? Então a resistência equivalente desse paralelo é 10 ohms. Então RP é igual a 10. Legal? Belezinha? Agora eu já sei a resistência equivalente do paralelo, dá para achar a resistência equivalente do todo. Então vamos lá. A resistência equivalente do todo vai ser igual à resistência do paralelo, 10, mais a resistência que está em série, que é 10 também. Então a resistência equivalente do conjunto todo vai ser igual a 20 ohms. Beleza? Agora que eu sei a resistência equivalente do conjunto, dá para saber a corrente do gerador. É só fazer assim, ó. A corrente elétrica
é a força eletromotriz dividida pela resistência interna do gerador mais a resistência equivalente dos resistores. Ele e ele, né? Ah, é, mas esse é um gerador ideal. O gerador ideal não tem resistência interna. Esse Rzinho aqui é zero. Certo? Então a corrente elétrica no gerador vai ser a eletromotriz, que é 30 volts, dividido pela resistência equivalente, que é 20 ohms. 3 meios. 3 meios, 1,5 amperes. Prontinho. Já sei a corrente elétrica. Está começando a faltar luz. E agora que eu sei a corrente elétrica, como é que eu acho a DDP nesse cara? É uma associação em paralelo, né? A DDP na associação em paralelo é igual a DDP na resistência equivalente da associação em paralelo. Então agora eu faço assim, ó. A DDP lá na associação em paralelo é a resistência equivalente da associação em paralelo vezes a corrente total. Beleza? Então a DDP lá na associação em paralelo vai ser igual. Resistência equivalente é 10, corrente elétrica é 1,5. A DDP então na associação em paralelo vai ser igual a 15 volts. Legal, então a DDP daqui até aqui é 15 volts. Agora que eu já decidi isso, o capacitor não me atrapalha mais. Põe ele de volta. O capacitor está aqui. 3 watts. Certo? Se a DDP nesse cara é 15 volts e a soma das DDPs tem que dar 30, qual vai ser a DDP no capacitor? Ué, se em cima é 15, embaixo é 15 também. Desculpa, acabou a luz, eu posso apagar essa parte aqui da chave aberta? Pode, obrigado. O cara deve pensar assim, ele está perguntando se pode, a luz é dele, ele faz o que ele quiser. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, daqui lá para cima, tá? Então vai ficar assim, ó. A DDP entre os pontos MN é a DDP do capacitor mais a DDP do resistor, ou seja, da associação em paralelo. Então 30 deve ser igual a DDP do capacitor mais 15. Daqui eu tiro que a DDP do capacitor é igual a 15 volts. Então olha só, com a chave aberta, não tinha corrente nesse resistor. Então a DDP do capacitor é dos 30 volts do gerador. Mas quando eu fecho a chave, passa a corrente nesse cara. Então aparece aqui uma DDP de 15 volts. Sobra então para o capacitor só 15 volts. Então o que mudou no capacitor foi a DDP. Antes, com a chave aberta, era 30 volts. Quando eu fecho a chave, a DDP no capacitor cai para 15 volts. Isso muda a carga armazenada, acumulada no capacitor. Tá certo? Como é que calcula a carga no capacitor? Bom, carga no capacitor deve ser igual a DDP vezes a capacidade. Então vamos chamar de Q', a nova carga no capacitor. É a nova DDP, por linha, vezes a capacidade. Portanto, a nova carga armazenada, acumulada no capacitor, vai ser a nova DDP, 15 volts, vezes a capacidade. A capacidade não muda, né? É sempre o mesmo capacitor. Então, é 3 farads. Isso me dá uma nova carga acumulada de 45 coulombs. Beleza? Foi um bom truque. Foi um bom truque. Então, o David, você está aí ainda? Tô aqui, tô aqui. Tá aí? Então, cara,
Para você trabalhar com circuito elétrico, cálculo de correntes, etc., você faz exatamente o que eu fiz, tá? Tira o capacitor já está carregado, não tem corrente elétrica nele. Ele estar desenhado ali ou não faz diferença. Então, se o capacitor vai me atrapalhar, eu apago ele no desenho. E aí eu vejo o que sobrar é o meu circuito elétrico. Trabalho normalmente, aplico as leis de Kirchhoff, se for necessário, aplico a lei de Coué, tá? Resolvi o circuitinho dos resistores. Tá, agora que eu já sei a DDP em todo mundo, volta lá o capacitor. Põe o capacitor de volta e vamos pensar o que sobrou para ele. Ah, a DDP que sobrou foi 15. Pronto, então, se a DDP no capacitor caiu para metade, a carga acumulada no capacitor também caiu para metade. Era 90, caiu para 45. Ó, finalidade única e exclusiva didática desse exercício, tá? Porque um capacitor armazenar uma carga de 1 coulomb seria um absurdo. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente falou de lei de Coulomb, lá no comecinho, forças elétricas, tal, que tinha uma constante de elétrica que era o 9 vezes 10 a nona, tá? Aquela constante da lei de Coulomb, da força elétrica, me dizia que se eu tivesse duas cargas de 1 coulomb, separadas por uma distância de 1 metro, a intensidade da força entre as duas seria 9 vezes 10 a nona newtons. 9 vezes 10 a nona é 9 bilhões de newtons. 9 bilhões de newtons significa que esta força equivaleria ao peso de um corpo cuja massa fosse 900 milhões de quilogramas. Ou seja, seria equivalente ao peso de um corpo de massa 900 mil toneladas. Tá? Você entendeu qual é a ordem de grandeza da força entre essas duas cargas? Bom, um coulomb é 1 metro de distância. As armaduras teriam que estar a 1 metro de distância para a força ser essa. Mas as armaduras do capacitor estão a milímetros de distância uma da outra. Então a intensidade da força entre elas seria absurdamente maior, com 1 coulomb de carga entre as armaduras. Imagina 90 coulombs. Então essa questão só tem finalidade didática, mas eu não consigo imaginar um capacitor que pudesse suportar uma força elétrica tão absurda entre as suas armaduras. Eu acho que qualquer capacitor que você tentasse fazer, por mais rígido que fosse, seria destruído pela força elétrica de atração entre as armaduras. Isso é só um comentário final para desejar para vocês um bom fim de semana. Tá? E lembra que a gente tem mais um encontro. Esse encontro é para a gente brincar de exercícios de capacitor, tá bom? Tudo bem? Eu espero vocês aqui em casa na terça à tarde, tá? Eu já estou começando a ficar muito preocupado porque vai ser a última da programação normal. Está acabando o ano, gente. Eu queria pelo menos um dia poder dar um abraço em vocês. Bom fim de semana, descansem. Terça-feira a gente volta a conversar. Tchau, Tchau, professor. professor. Muito obrigada. De nada, Aninha. Bom fim de semana. Diego, Aline, Bruna, Caiane, Felipe, Thomas, galera toda, Silas, André, Gabriel, Diego, Ana Alves, David. Abração para vocês, tá? O melhor Tchau, professor. co-host, Bom né? final de semana. Obrigada. Tchau, Larissa. Bom fim de semana. Falou, professor. Brigadão, hein? Bom final de semana. David, Até pode terça. encerrar a gravação. Eu deixo você encerrar a gravação. Conseguiu?